Olá, amigos! Sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos nos embarcar em uma jornada fascinante e profundamente transformadora. Vamos explorar um dos discursos mais poderosos e influentes da história da humanidade, o Sermão da Montanha. Já se perguntou qual é a verdadeira essência dos ensinamentos de Jesus? O que ele realmente queria nos dizer naquele monte há mais de 2000 anos? Prepare-se, porque vamos mergulhar fundo nessas palavras que continuam a ecoar através dos séculos, mais relevantes hoje do que nunca. Vamos começar desvendando os segredos do Sermão da Montanha. Muitas vezes lemos as bem-aventuranças, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E talvez não compreendamos a profundidade dessa revolução. Jesus não estava apenas listando qualidades admiráveis. Ele estava virando o sistema de valores do mundo de cabeça para baixo. Em uma sociedade que valorizava poder, riqueza e status, ele declarou que os humildes, os que choram, os mansos, os que têm fome e sede de justiça, são os verdadeiramente felizes, os verdadeiramente abençoados. Essa não é uma mensagem de conformismo, mas um chamado à ação. É um convite para encontrarmos força na vulnerabilidade e propósito na busca por um mundo mais justo. Pense nisso. Quando foi a última vez que você viu a mansidão como uma força e não como uma fraqueza? Jesus nos mostra que o verdadeiro poder reside no caráter, não na coerção. Agora vamos falar sobre a mensagem revolucionária que abalou o mundo. Jesus continua o sermão dizendo: Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Imagine o impacto dessas palavras. Ele não estava falando com reis ou generais, mas com pessoas comuns, pescadores, agricultores, artesãos. Ele estava dizendo a cada um deles e a cada um de nós que temos um papel crucial. Ser sal significa preservar o bem, dar sabor e sentido à vida, combater a corrupção moral ao nosso redor. Ser luz significa não esconder nossos valores, mas iluminar o caminho para os outros com nossas boas ações, com nossa integridade. Ele não disse, tentem ser a luz. Ele afirmou, vocês são a luz. É uma responsabilidade e um privilégio. Ele nos desafia a viver de forma tão autêntica que as pessoas vejam nossas atitudes e se sintam inspiradas a buscar algo maior. A pergunta que fica é, como estamos usando nosso sal e nossa luz no dia a dia? E por que o Sermão da Montanha é mais relevante hoje do que nunca? Vivemos em um mundo de polarização, de julgamentos rápidos nas redes sociais, de raiva e ansiedade. E o que Jesus nos ensina? Ele nos chama a ir além da lei. Não basta não matar, devemos evitar a raiva que envenena o coração. Não basta não cometer adultério. Devemos cultivar a pureza de pensamento e o mais desafiador de tudo. Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Em uma era de cancelamento e conflitos, essa instrução é radical. Jesus nos convida a quebrar o ciclo de ódio com um ato revolucionário de amor. Ele entende que o perdão não é para o outro, é para a nossa própria libertação. Ao invés de construir muros, ele nos ensina a construir pontes, mesmo com aqueles que pensam diferente. Essa sabedoria é o antídoto perfeito para muitas das doenças sociais que enfrentamos hoje. Vamos agora descobrir algumas joias ocultas do Sermão da Montanha, revelações que você não pode perder. Jesus fala sobre a oração, nos dando o Pai Nosso, um modelo de comunicação direta e íntima com Deus, focada na provisão, no perdão e na proteção. Ele nos adverte contra a hipocrisia de orar e jejuar apenas para sermos vistos pelos outros. A espiritualidade autêntica, ele nos ensina, é uma questão do coração, uma relação pessoal e sincera. Outra joia é o seu ensinamento sobre a ansiedade. Não vos preocupeis com o dia de amanhã.
Ele nos aponta para a natureza, os pássaros, os lírios do campo, para nos lembrar da providência e do cuidado de Deus. Em um mundo que nos empurra para a preocupação constante com o futuro, com o trabalho, com as finanças, essa é uma mensagem de paz profunda. Ele não prega a irresponsabilidade, mas a confiança. Priorize o reino de Deus, a justiça, a retidão e as outras coisas encontrarão seu lugar. Finalmente, Jesus conclui o sermão com uma metáfora poderosa: a casa construída sobre a rocha e a casa construída sobre a areia. A tempestade vem para ambas. As dificuldades, as crises, as perdas são parte da vida de todos. A diferença está no alicerce. Ouvir seus ensinamentos não é suficiente. A verdadeira transformação, a verdadeira segurança vem de colocar esses ensinamentos em prática. Construir nossa vida sobre a rocha de seus princípios, amor, perdão, humildade, integridade, é o que nos mantém firmes quando as tempestades da vida chegam. O Sermão da Montanha não é apenas um belo texto, é um manual prático para uma vida com propósito, resiliência e significado. É um convite para construir uma fundação sólida que nenhuma tempestade pode destruir. Então, da próxima vez que você pensar no Sermão da Montanha, não o veja apenas como um conjunto de regras, mas como um mapa para a verdadeira liberdade e alegria. É um chamado para sermos melhores, para amarmos mais profundamente e para vivermos com uma autenticidade que pode, de fato, transformar o mundo, começando por nós mesmos. Cada versículo é um convite à reflexão e à ação. Qual ensinamento ressoou mais forte com você hoje? Qual deles você se sente desafiado a colocar em prática? Espero que esta nossa jornada pelo Sermão da Montanha tenha sido tão inspiradora para você quanto foi para mim. Imaginem uma multidão reunida numa colina na Galileia, pessoas de todos os tipos, pescadores, agricultores, gente simples, todos ansiosos por ouvir um jovem rabi chamado Jesus. Ele não fala como os outros mestres da lei. A sua mensagem é direta, profunda e honestamente abala as estruturas do pensamento da época. Em vez de focar apenas em regras e rituais, Jesus vai direto ao coração. Ele começa com as bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Isso era radical. Naquela sociedade, o poder e a riqueza eram vistos como sinais de bênção divina. Mas Jesus vira essa lógica de cabeça para baixo. Ele valoriza a humildade, a mansidão, a fome e sede de justiça. Ele diz que os que choram serão consolados e os puros de coração verão a Deus. Isso não é apenas poesia, é uma declaração de um novo sistema de valores, um reino onde os últimos serão os primeiros. Avançando no sermão, Jesus faz uma declaração impressionante. Não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Ele não está a rasgar as escrituras, mas sim a aprofundar o seu significado. Ele nos desafia a ir além da letra da lei. Por exemplo, a lei dizia não matarás. Mas Jesus diz que até a raiva e o insulto contra um irmão já são uma violação do espírito dessa lei. A lei dizia, não cometerás adultério. Mas Jesus eleva o padrão, ensinando que o desejo impuro no coração já é uma quebra da fidelidade. Ele está a chamar-nos para uma integridade total, onde os nossos pensamentos e intenções são tão importantes quanto as nossas ações. É uma transformação que começa de dentro para fora. Pensem nisso. Quantas vezes agimos corretamente por fora, mas por dentro estamos cheios de ressentimento ou julgamento? O Sermão da Montanha convida-nos a purificar a fonte, o nosso coração. E a mensagem revolucionária continua. Jesus fala sobre o amor aos inimigos. Ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem.
Vamos ser honestos, isso é difícil, é contraintuitivo. A nossa reação natural é retaliar, é querer justiça com as nossas próprias mãos. Mas Jesus propõe um caminho diferente, um caminho de graça e reconciliação. Ele não está a pedir para sermos passivos ou coniventes com o mal, mas para respondermos ao ódio com um amor que desarma, que quebra o ciclo de violência. Este é talvez um dos ensinamentos mais desafiadores, mas também um dos mais transformadores. Num mundo tão polarizado como o nosso, onde a cultura do cancelamento e o discurso de ódio são tão comuns, esta mensagem de amar os inimigos nunca foi tão necessária. Depois, Jesus aborda a nossa vida de devoção, a esmola, a oração e o jejum. Ele adverte-nos contra a prática da espiritualidade como um espetáculo. Sabem, aquela atitude de fazer o bem só para ser visto e elogiado pelos outros. Ele diz para darmos esmola em segredo, para orarmos no nosso quarto, de porta fechada, e para jejuarmos sem parecer que estamos a sofrer. O ponto central aqui é a motivação. Estamos a fazer isso para Deus ou para a plateia? Ele ensina-nos a oração do Pai Nosso, um modelo de como nos podemos relacionar com Deus de forma íntima e confiante, como um filho com seu pai. É uma oração que nos lembra da santidade de Deus, da vinda do seu reino, da nossa dependência diária e da necessidade de perdoarmos para sermos perdoados. É simples, mas de uma profundidade imensa. A seguir, vem um dos trechos mais conhecidos, sobre a ansiedade e as preocupações materiais. Não vos preocupeis com a vossa vida, sobre o que haveis de comer ou beber, nem sobre o vosso corpo, sobre o que haveis de vestir. Jesus aponta para os pássaros e os lírios do campo, mostrando como Deus cuida deles. Se Ele cuida da criação, quanto mais não cuidará de nós, que somos seus filhos. Isto não é um convite à preguiça ou à irresponsabilidade, é um chamado para mudarmos o nosso foco. Em vez de acumular tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, devemos ajuntar tesouros no céu. A nossa prioridade máxima deve ser buscar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Numa sociedade consumista que nos diz constantemente que precisamos de mais para sermos felizes, esta é uma mensagem libertadora. Convida-nos a confiar em Deus e a viver com mais simplicidade e generosidade. O sermão também nos dá orientações práticas para os nossos relacionamentos. Não julgueis, para que não sejais julgados. Que frase poderosa! Jesus alerta-nos para o perigo da hipocrisia, de apontar o cisco no olho do nosso irmão, enquanto temos uma trave no nosso. Primeiro, devemos cuidar da nossa própria vida, das nossas próprias falhas, antes de tentarmos corrigir os outros. Ele também nos dá a regra de ouro. Tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei-o também vós a eles. Esta é a essência da lei e dos profetas. É um princípio de empatia e respeito mútuo que, se fosse aplicado universalmente, transformaria completamente a nossa sociedade. Imaginem um mundo onde todos tratassem os outros da forma como gostariam de ser tratados. Seria um mundo com muito mais compaixão, justiça e paz. Finalmente, Jesus conclui o Sermão da Montanha com uma escolha. Ele apresenta 2 caminhos, 2 portas, 2 árvores e 2 fundamentos. O caminho largo que leva à perdição e o caminho estreito que leva à vida. A árvore boa que dá bons frutos e a árvore má que dá maus frutos. E a história dos 2 construtores. O homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha e o insensato que a construiu sobre a areia. A rocha, explica Jesus, é ouvir as suas palavras e praticá-las. A areia é ouvir e não fazer nada. Quando as tempestades da vida vêm, e elas vêm para todos a nossa fundação, determina se permaneceremos de pé ou se desmoronaremos. A mensagem é clara. Não basta apenas ouvir ou admirar estes ensinamentos.
A verdadeira transformação acontece quando os colocamos em prática, quando eles se tornam o alicerce da nossa vida diária. Então, o que torna o Sermão da Montanha tão poderoso é porque ele não é apenas um código moral, é um convite para uma vida transformada. É um retrato do caráter de Deus e do tipo de pessoa que podemos nos tornar através da sua graça. Revela um caminho de humildade, integridade, amor radical, confiança e sabedoria prática. Estes não são ideais inalcançáveis, mas um alvo para o qual podemos caminhar dia após dia. É uma mensagem que abalou o mundo há 2000 anos e continua a desafiar-nos e a inspirar-nos hoje. Ele oferece-nos uma visão de um mundo melhor, um reino de justiça e paz, e convida-nos a sermos agentes dessa transformação, começando em nós mesmos. Espero que esta imersão profunda nos ensinamentos de Jesus tenha sido tão reveladora para vocês como é para mim. Cada frase do Sermão da Montanha é uma joia que merece ser descoberta e vivida. Qual destes ensinamentos ressoou mais forte convosco? Deixem nos comentários, eu adoraria saber. Muitos conhecem frases como amai os vossos inimigos ou não julgueis para que não sejais julgados. Mas será que realmente compreendemos a profundidade revolucionária por trás delas? O Sermão da Montanha não é um conjunto de regras impossíveis de seguir, mas sim um convite para uma nova forma de viver, baseada no amor, na misericórdia e na justiça. É um mapa para um reino que não é deste mundo, mas que pode começar dentro de cada um de nós. Vamos começar pelas bem-aventuranças. Elas são o prefácio de todo o sermão e viram de cabeça para baixo os valores do mundo. Enquanto a sociedade valoriza os ricos, os poderosos e os autossuficientes, Jesus chama de bem-aventurados os pobres de espírito, os que choram, os mansos, os que têm fome e sede de justiça. Isso é radical. Ele não está glorificando o sofrimento, mas revelando onde Deus atua, na nossa vulnerabilidade, na nossa dependência dele. Ser pobre de espírito é reconhecer que sem Deus não somos nada. E é nesse vazio que ele pode nos preencher. É um convite à humildade, a base de toda a vida espiritual. Em seguida, Jesus nos chama de sal da terra e luz do mundo. Pensem nisso. O sal dá sabor, preserva, impede a corrupção. A luz dissipa as trevas, guia, revela o caminho. Essa não é uma sugestão, é uma declaração da nossa identidade e propósito como seus seguidores. Não somos chamados a nos esconder, mas a influenciar positivamente o mundo ao nosso redor. Uma cidade no alto de um monte não pode ser escondida. A nossa vida, quando vivida segundo os princípios do sermão, deve brilhar de tal forma que as pessoas vejam e glorifiquem a Deus. Mas Jesus não veio para abolir a lei, e sim para cumpri-la, para levá-la à sua plenitude. Ele nos mostra que a justiça do reino vai além das ações externas. Ela penetra no coração. Não basta não matar. É preciso arrancar a raiva e o ressentimento do coração. Não basta não cometer adultério. É preciso cultivar a pureza nos pensamentos. Jesus eleva o padrão, não para nos esmagar com o peso da lei, mas para nos mostrar a necessidade de uma transformação interior que só a graça de Deus pode operar. E a famosa instrução dar a outra face, muitos a interpretam como passividade ou fraqueza. Mas, na cultura da época, um tapa com as costas da mão era um insulto profundo, uma forma de humilhar alguém inferior. Oferecer a outra face era um ato chocante de desafio não violento. Era dizer: você pode me tratar como um objeto, mas eu me recuso a perder minha humanidade. Eu sou uma pessoa igual a você. É uma terceira via, que não é nem a luta violenta, nem a submissão passiva. É a resistência criativa do amor. O mesmo vale para amar os nossos inimigos. Isso parece impossível, não é? Mas Jesus nos chama a imitar o nosso Pai Celestial, que faz o sol nascer sobre maus e bons
e a chuva cair sobre justos e injustos. Amar aqui não é um sentimento, mas uma ação. É desejar o bem, orar e agir em benefício daqueles que nos perseguem. É quebrar o ciclo de ódio com um ato radical de amor, a única força capaz de transformar um inimigo em um irmão. Avançando para o capítulo 6, Jesus nos ensina sobre a prática da justiça, a esmola, a oração e o jejum. O ponto central aqui é a motivação. Estamos fazendo isso para sermos vistos e aplaudidos pelos homens, ou estamos fazendo para o nosso Pai que vê em secreto? Ele nos adverte contra a hipocrisia de buscar a recompensa terrena, que é passageira, e nos encoraja a buscar a recompensa celestial, que é eterna. O nosso coração deve estar focado em agradar a Deus, não aos homens. E no meio disso, Ele nos entrega a oração modelo, o Pai Nosso. Que presente incrível! Uma oração que começa com intimidade Pai Nosso e nos ensina a alinhar nossas prioridades com as de Deus. A santificação do seu nome, a vinda do seu reino, a realização da sua vontade. Só depois disso, apresentamos nossas necessidades. O pão de cada dia, o perdão dos nossos pecados, na mesma medida em que perdoamos os outros, e a proteção contra a tentação. É uma oração que reorienta toda a nossa vida. Jesus também fala sobre tesouros. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem. Ele nos pergunta: onde está o seu coração? Porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Isso nos leva a uma profunda reflexão sobre nossa relação com o dinheiro e os bens materiais. A ansiedade que muitas vezes nos consome vem do medo de perder o que temos. Mas Jesus nos convida a buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, com a promessa de que todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Olhem os pássaros, olhem os lírios do campo. É um chamado radical à confiança. Chegamos ao capítulo 7, com uma das frases mais conhecidas e mal interpretadas. Não julgueis, para que não sejais julgados. Jesus não está dizendo para não termos discernimento. Ele mesmo adverte sobre os falsos profetas mais adiante. O que ele condena é o julgamento hipócrita e condenatório. É a atitude de quem aponta o cisco no olho do irmão, mas não percebe a trave que está no seu próprio olho. O chamado é para a autoavaliação primeiro. Antes de corrigir o outro, precisamos examinar nosso próprio coração e nossas próprias falhas com honestidade. E, finalmente, a conclusão do sermão. Jesus apresenta duas portas, dois caminhos, duas árvores e dois fundamentos. A porta larga leva à perdição. A porta estreita leva à vida. A árvore boa dá bons frutos, a árvore má dá maus frutos. E a imagem final, poderosíssima. O homem prudente que constrói sua casa sobre a rocha e o insensato que a constrói sobre a areia. A rocha, ele explica, é ouvir as suas palavras e praticá-las. A areia é ouvir e não fazer nada. Essa é a questão central para nós hoje. O Sermão da Montanha não é apenas uma peça de literatura para ser admirada. É um chamado à ação. A tempestade virá para todos, as dificuldades da vida são inevitáveis. A pergunta é: em que fundamento estamos construindo nossa vida? Quando as chuvas da crise, os rios da angústia e os ventos da adversidade soprarem contra a nossa casa, ela permanecerá de pé? O poder transformador do Sermão da Montanha está justamente nisso. Ele não nos oferece uma vida fácil, mas uma vida com um fundamento sólido. Ele nos oferece uma nova identidade, um novo propósito e uma nova maneira de nos relacionarmos com Deus, com os outros e com nós mesmos. É uma mensagem que abalou o mundo há 2000 anos e continua sendo a chave para uma vida plena e significativa hoje. Mais relevante do que nunca. É o manifesto do reino de Deus. Pense nisto. Jesus diz-nos para sermos o sal da terra
e a luz do mundo. O que é que isso significa na prática? Significa que a nossa presença deve fazer a diferença, deve dar sabor e preservar o bem no mundo. Significa que as nossas ações devem iluminar a escuridão, mostrando um caminho de esperança e verdade. Não se trata de nos escondermos, mas de vivermos a nossa fé de forma visível e autêntica. Ele não disse, tentem ser. Ele afirmou, vocês são. É uma identidade que nos é dada, um convite para vivermos à altura desse chamado. Depois, Jesus aprofunda a lei. Ele não veio para abolir a lei, mas para lhe dar o seu pleno cumprimento. Enquanto a lei dizia, não matarás, Jesus vai à raiz do problema, a raiva no coração. Ele ensina que a verdadeira justiça não se trata apenas de ações externas, mas de uma transformação interna. O mesmo acontece com o adultério, que ele liga à cobiça no olhar. Jesus está a convidar-nos a uma integridade total, onde os nossos pensamentos, palavras e ações estão em perfeita harmonia com a vontade de Deus. Isto é radical. É um chamado a uma pureza de coração que vai muito além das aparências. E que dizer sobre o famoso dar a outra face? Muitas vezes, esta passagem é mal interpretada como um convite à passividade ou à fraqueza. Mas, na verdade, é uma demonstração de força e dignidade incríveis. Naquela cultura, um tapa com as costas da mão era um insulto profundo. Ao oferecer a outra face, a pessoa estava a desafiar o agressor a tratá-la como um igual, não como um inferior. É uma forma criativa e corajosa de quebrar o ciclo da violência e da humilhação. Uma resistência não violenta que expõe a injustiça do agressor. O sermão continua com um dos seus ensinamentos mais desafiadores. Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. É fácil amar quem nos ama, certo? Mas amar aqueles que nos magoam, que nos caluniam, que nos desejam mal, isso parece sobre-humano. E talvez seja mesmo. É um convite para refletirmos o caráter do próprio Deus, que faz nascer o seu sol sobre maus e bons e vir chuvas sobre justos e injustos. Este amor incondicional é a marca distintiva de um seguidor de Cristo. Não é um sentimento, mas uma decisão, uma ação de desejar o bem do outro, independentemente do que ele nos tenha feito. Jesus também nos ensina sobre a prática da nossa fé. Ele adverte-nos contra a hipocrisia de orar, jejuar e dar esmolas apenas para sermos vistos pelos outros. A verdadeira devoção é feita em secreto, na intimidade da nossa relação com o Pai, que vê em secreto e em secreto nos recompensará. Não se trata de uma performance religiosa, mas de uma conexão genuína. Ele ensina-nos a orar através do Pai Nosso, um modelo perfeito de oração que coloca a glória de Deus em primeiro lugar, pede pelo nosso sustento diário, pelo perdão e pela proteção contra o mal. E a ansiedade? Quem nunca lutou contra a preocupação com o futuro? Jesus aborda isso diretamente. Não vos preocupeis com o dia de amanhã, diz ele. Ele aponta para os lírios do campo e para as aves do céu, mostrando como Deus cuida de toda a criação. Se Ele cuida deles, quanto mais cuidará de nós, que somos seus filhos. Isto não é um incentivo à preguiça, mas um convite à confiança. A instrução é clara. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Quando as nossas prioridades estão no lugar certo, a ansiedade perde a sua força. O sermão também contém a famosa regra de ouro. Tudo quanto quereis que os homens vos façam, fazei-o vós a eles. Esta é a essência da ética cristã. É um princípio ativo, não passivo. Não é apenas não faças aos outros o que não queres que te façam, mas sim toma a iniciativa de fazer o bem.
Imagine como o nosso mundo seria diferente se todos vivêssemos por este princípio. Os nossos relacionamentos, locais de trabalho e comunidades seriam transformados. À medida que o sermão se aproxima do fim, Jesus apresenta-nos uma escolha: a porta larga e o caminho espaçoso que levam à perdição, e a porta estreita e o caminho apertado que levam à vida. Ele avisa-nos sobre os falsos profetas, que se parecem com ovelhas, mas por dentro são lobos. E como os reconhecemos? Pelos seus frutos os conhecereis. As nossas ações e o nosso caráter revelam a verdadeira natureza da nossa fé. Não basta dizer, Senhor, Senhor. É preciso fazer a vontade do Pai. Finalmente, Jesus conclui com a poderosa parábola dos dois construtores. Aquele que ouve as suas palavras e as pratica é como o homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Quando vieram as tempestades da vida, e elas virão para todos nós, a casa permaneceu firme. Mas aquele que ouve e não pratica é como o homem insensato que construiu sobre a areia. Quando a tempestade chegou, a casa desabou, e grande foi a sua ruína. Esta é a pergunta que o Sermão da Montanha nos deixa. Sobre que fundamento estamos a construir a nossa vida? Estamos apenas a ouvir estas palavras como uma bela filosofia, ou estamos a permitir que elas nos transformem de dentro para fora, moldando as nossas atitudes, os nossos relacionamentos e as nossas escolhas diárias? O Sermão da Montanha é mais relevante hoje do que nunca, porque os problemas do coração humano, raiva, cobiça, medo, ansiedade e hipocrisia, continuam os mesmos. E a solução de Jesus, uma vida de integridade, amor radical e confiança total em Deus, continua a ser o único caminho para uma paz e alegria duradouras. E então, ele começa a falar, não com a pompa de um rei ou a rigidez de um legislador, mas com a autoridade serena da verdade. O Sermão da Montanha, registrado nos capítulos 5 a 7 do Evangelho de Mateus, não é uma lista de regras frias. É a constituição do reino de Deus. Jesus começa com as bem-aventuranças, uma série de declarações que viram o mundo de cabeça para baixo. Ele diz, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Isso era revolucionário. Numa sociedade que valorizava poder, riqueza e status, Jesus estava dizendo que a verdadeira felicidade e o reino de Deus pertencem aos humildes, aos que reconhecem sua total dependência de Deus. Ele continua, abençoando os que choram, os mansos, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os puros de coração, os pacificadores e os perseguidos. Cada uma dessas bem-aventuranças é um convite para reavaliarmos nossos valores. O que o mundo considera fraqueza, Jesus chama de força. Onde o mundo busca o prazer imediato, Jesus aponta para uma alegria eterna e profunda. Isso nos desafia hoje. Onde estamos buscando nossa felicidade? Nos aplausos do mundo ou na aprovação silenciosa de Deus? Depois de estabelecer essa base revolucionária, Jesus nos chama para sermos sal da terra e luz do mundo. Pense nisso. O sal dá sabor, preserva, purifica. A luz ilumina, guia, expulsa as trevas. Ele não está nos pedindo para nos escondermos em nossas igrejas ou comunidades. Ele nos comissiona a impactar o mundo, a fazer a diferença de forma visível e tangível. Uma cidade no alto de um monte não pode ser escondida. A nossa fé, a nossa bondade, o nosso amor devem ser tão evidentes que as pessoas vejam e glorifiquem a Deus por causa disso. É uma responsabilidade imensa, mas também um privilégio incrível. Em seguida, Jesus mergulha na lei. Ele diz, não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. E aqui está um dos segredos mais profundos do sermão. Jesus não veio para anular os mandamentos, mas para mostrar o seu verdadeiro e mais profundo significado.
Ele leva a lei do nível da ação externa para o nível da intenção do coração. Por exemplo, a lei dizia: não matarás. Mas Jesus vai além e diz que quem se irar contra seu irmão já é réu de juízo. A lei dizia: não adulterarás. Mas Jesus aprofunda, afirmando que quem olhar para uma mulher com intenção impura já cometeu adultério em seu coração. Percebe a profundidade disso? Jesus está nos ensinando que a verdadeira justiça não é apenas sobre o que fazemos, mas sobre quem somos por dentro. Deus não está interessado apenas em nosso comportamento exterior. Ele se importa com nossos pensamentos, nossas motivações, a pureza do nosso coração. Isso pode parecer um padrão impossível de alcançar, e humanamente falando, mas essa é exatamente a questão. Ao elevar o padrão, Jesus nos mostra nossa necessidade desesperada de um Salvador, de uma transformação que só Deus pode operar em nós. Ele não está nos dando uma lista de tarefas para nos sentirmos culpados, mas um espelho para vermos nossa condição e corrermos para a sua graça. E a mensagem revolucionária continua: amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Se as bem-aventuranças abalaram o mundo, essa frase causou um terremoto. Em qualquer época, e especialmente hoje, em nosso mundo tão polarizado, essa é talvez a ordem mais difícil de seguir. É natural amar quem nos ama, mas amar quem nos odeia, nos calunia, nos prejudica, isso é sobrenatural. Jesus explica o porquê, para que sejamos filhos do nosso Pai, que está nos céus. Deus faz o sol nascer sobre maus e bons e envia chuva sobre justos e injustos. O amor de Deus é incondicional e Ele nos chama a espelhar esse amor radical. Amar nossos inimigos não significa concordar com eles ou ignorar a injustiça. Significa desejar o bem deles, orar por sua transformação e recusar-se a deixar o ódio envenenar nosso próprio coração. É um ato de liberdade espiritual que nos liberta da prisão do rancor. O Sermão da Montanha também é incrivelmente prático. Jesus nos ensina sobre a oração, nos dando o modelo do Pai Nosso. Uma oração que começa com adoração a Deus, submissão à sua vontade, e então apresenta nossas necessidades diárias, o pão, o perdão, o livramento. Ele nos ensina a não sermos hipócritas em nossa espiritualidade, a não orar ou jejuar para sermos vistos pelos outros, mas a buscar uma relação íntima e secreta com o Pai. Ele nos adverte contra a ansiedade e a preocupação com as coisas materiais. Não se preocupem com a sua vida, quanto ao que hão de comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que hão de vestir. Ele nos aponta para os lírios do campo e as aves do céu, mostrando como Deus cuida deles. Se Ele cuida da criação, quanto mais cuidará de nós, seus filhos. O convite é claro: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Isso é um chamado para reordenarmos nossas prioridades, para colocarmos Deus no centro e confiarmos que Ele suprirá todas as nossas necessidades. E como o sermão termina? Com uma das metáforas mais poderosas da Bíblia: a casa construída sobre a rocha e a casa construída sobre a areia. Jesus diz que todo aquele que ouve as suas palavras e as pratica é como o homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Vieram as chuvas, os rios transbordaram, os ventos sopraram, mas a casa não caiu porque estava alicerçada na rocha. Mas aquele que ouve e não pratica é como o homem insensato que construiu na areia. Quando a tempestade veio, a casa desabou, e foi grande a sua ruína. A mensagem final é um chamado à ação. Não basta ouvir, admirar ou concordar intelectualmente com os ensinamentos de Jesus. A transformação só acontece quando colocamos esses princípios em prática. A nossa vida, a nossa fé, será testada pelas tempestades, e a solidez da nossa fundação será revelada.
O Sermão da Montanha é a rocha sobre a qual podemos construir uma vida que resiste a qualquer tempestade. Hoje, mais do que nunca, o Sermão da Montanha é relevante. Em um mundo cheio de ansiedade, ele nos oferece paz. Em uma cultura de egoísmo, ele nos chama ao serviço e ao amor radical. Em meio à polarização e ao ódio, ele nos ensina a perdoar e a ser pacificadores. Em uma era de superficialidade, ele nos convida a uma profunda transformação interior. As palavras de Jesus não são apenas belas ideias, são a verdade que liberta. Elas têm o poder de mudar casamentos, restaurar relacionamentos, curar corações feridos e dar um propósito eterno à nossa existência. O convite de Jesus naquela montanha ainda ecoa hoje para cada um de nós. A pergunta é: estamos dispostos a ouvir e a praticar? Estamos prontos para construir nossa vida sobre a rocha? Espero que esta reflexão profunda tenha tocado seu coração e inspirado você a reler o Sermão da Montanha com novos olhos. Cada versículo é uma joia a ser descoberta. Muito obrigado por me acompanhar nesta jornada. Se este conteúdo te abençoou, deixe o seu gostei, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem e, claro, se inscreva no canal para não perder nossos próximos vídeos. Deixe nos comentários qual parte do Sermão da Montanha mais fala com você. Fiquem com Deus e até a próxima.